Olá pessoal, eu sou Wesley e vamos queimar alguns livrinhos aqui nesse vídeo, mas relaxem aí, não é nenhuma queima literal de livros, então vocês podem ficar tranquilos. Na verdade, essa é meio que uma tag criada pelo GF Geek Freak, Vitor Almeida, e ela consiste basicamente de eu pegar os dois últimos livros de cada gênero literário que eu li e colocar um duelo entre esses dois livros, qual livro eu vou salvar e qual livro eu vou queimar. Isso pode acabar saindo às vezes uma situação fácil, mas às vezes pode acabar sendo uma escolha bastante difícil, como tem algumas escolhas aqui nos duelos que eu preparei para vocês. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal sem falta. Então fiquem sempre ligados aqui no canal que sempre tem vídeo novo para vocês. Falado tudo isso, vamos lá, partiu para o vídeo, partiu para o duelo de livros. Enfim, as regras vocês entenderam bem, eu acho, então já vamos começar logo com o gênero de suspense, policial e mistério, que talvez seja o duelo mais fácil que eu tenho aqui para vocês e também um duelo mais tranquilo. A gente não tem aqui nenhuma grande obra da literatura, mas ainda assim é um duelo legal para vocês acompanharem. E esse duelo vai ser entre Ex-Mulher da Tessa Stinson e Confissões da Kanai Minato. E para quem acompanha aqui no canal sabe o que eu achei de cada um desses dois livros, então talvez não seja um resultado tão surpreendente assim de qual livro eu vou queimar e qual livro eu vou salvar. E eu vou acabar queimando Ex-Mulher da Tessa Stinson. Quem acompanha o canal sabe que eu não gostei nem um pouco desse livro, sabe como eu achei as situações, boa parte delas aqui nesse livro, bastante forçadas, bastante convenientes, e principalmente o final. O final é extremamente conveniente para o que a autora queria fazer aqui na história e que eu não curti nem um pouco a experiência lendo esse livro. E eu salvo Confissões da Kanai Minato porque eu acho que é uma história bem estruturada. O caso da professora que perde a filha, os autores do crime são alunos da própria escola que ela ensina, ela dá um tempero diferente para o livro, e apesar de algumas polêmicas, algumas coisinhas assim aqui e acolá que você pode até torcer um pouquinho o nariz, é um livro que funciona muito bem e na minha opinião tem um final bastante surpreendente. Então já fica a recomendação para Confissões da Kanai Minato. O próximo duelo também é um duelo até fácil, mas eu acho que os dois livros que estão aqui até poderiam ser classificados como parelhos, pelo menos quanto à experiência de leitura, e o gênero é romance adulto. Para esse gênero, os dois últimos que eu li dele foram A Hipótese do Amor, da Ella Hazelwood, e Os Números do Amor, da... Agora eu esqueci o nome, gente. Infelizmente, eu vou deixar talvez aqui, ou então vocês vão conseguir conferir pela capa que vai ficar aqui em cima. Então, enfim, qual desses dois ok, quais desses dois eu salvo. Vocês sabem muito bem que A Hipótese do Amor é uma das minhas experiências mais divertidas que eu tive esse ano, uma das minhas leituras favoritas desse ano, então eu acho que é quase óbvio o que eu vou salvar esse livro, porque sim, é um livro divertido, apesar de todos os clichês da história, é um livro que vale a pena demais você acompanhar esses dois personagens, que são dois personagens, de certa forma, bastante queridos. Então, é um livro que me pegou e me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. E Os Números do Amor eu vou queimar, mas não porque é um livro ruim, mas é porque eu acho que perto de A Hipótese do Amor ele não foi uma experiência tão divertida assim. Ele tem aquele elemento que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que é o fato de os personagens terem problemas de comunicação, a falta de comunicação entre eles acaba atrapalhando alguns pontos da história, que são pontos que eu não gosto, porque uma conversa, por exemplo, de 3 falas já resolveria os problemas dos personagens. E os personagens ficam enrolando por causa de um mal entendido. Então eu não gosto desse tipo de coisa na história. E eu acho que isso é que tirou um pouco do brilho do livro para mim. E que foi um livro que eu acabei também me surpreendendo bastante com a experiência dele. Tirando um ponto ou outro, um hot meio desnecessário. E claro, esse ponto que eu já citei antes. Por isso é que eu queimo Os Números do Amor e salvo A Hipótese do Amor. Vamos de HQs? Eu sei que HQ não é bem um gênero literário, mas eu quis enrolar assim um pouquinho, assim como em um outro gênero que eu vou colocar aqui nessa lista, mas esse vai ser o último lá do finalzinho. Mas enfim, eu quis colocar mesmo porque eu achei que seria legal comentar aqui. E as duas últimas HQs que eu li foram Biblioteca Gaiman, do Neil Gaiman, volume 1 aqui publicado pela Intrínseca,
e Lore Olympus, da Rachel Smythe, publicado aqui pela editora Suma, o novo selo de quadrinhos da editora Suma. E aí? Eu não falei nenhuma vez, eu acho, de Biblioteca Gaiman aqui no canal, mas vocês sabem o quanto eu gosto do autor, e vocês sabem também que eu já comentei sobre a minha experiência aqui com Lore Olympus. E é uma situação um pouquinho difícil de definir qual desses dois eu vou salvar ou queimar, porque apesar de eu não ter curtido tanto assim Lore Olympus, eu não acho que Biblioteca Gaiman, pra mim, foi uma unanimidade, como eu vi várias pessoas vendo essa coletânea de histórias do Neil Gaiman. E assim como é também a Lore Olympus, ele é quase uma unanimidade por aqui, apesar de eu não ter gostado, isso não tem problema nenhum, eu entendo perfeitamente as pessoas curtirem essa história aqui mais do que eu cheguei a curtir. De qualquer forma, eu vou salvar Biblioteca Gaiman, porque assim, apesar de eu não curtir tanto todas as histórias da coletânea, eu acho que é uma coletânea mais redondinha, as histórias me atraem mais do que o ritmo alucinante de Lore Olympus, que não me deu tempo de aproveitar de verdade os personagens e a história que a Rachel Smythe quer contar aqui. Eu espero que o ritmo do segundo volume melhore, mas por enquanto eu vou queimar sim Lore Olympus para salvar Biblioteca Gaiman. Agora vamos de ficção histórica, e aqui eu estou considerando para ficção histórica livros que usam o contexto histórico deles como um elemento da narrativa. Então, vai ter um outro livro aqui que você pode até dizer que é um livro de ficção histórica, mas eu não considero ele nesse caso. Então, por exemplo, aqui, Pachinko, da Min Jin Lee, e Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, são os dois últimos livros que eu li, que eu considero de ficção histórica. Então, esse sim é um duelo dificílimo de eu falar aqui qual desses dois livros eu vou salvar e queimar. Vocês sabem bem o quanto Pachinko é um dos meus livros favoritos da vida. Eu já falei várias vezes nesse canal o quanto eu leria mais 500 páginas desse livro, mais 1000 páginas desse livro, porque, gente, se você não leu, vocês não têm a noção que é a delícia acompanhar essa história. Você acompanha com uma mãozinha no coração às vezes, de alguns momentos sofridos da personagem, mas é um livro absolutamente imperdível. E eu consigo falar quase a mesma coisa de Toda Luz Não Podemos Ver, porque esse livro ele tem um brilho extra para mim, porque ele me lembrou bastante, sim, A Menina que Roubava Livros. Eles têm essa semelhança, tanto pelo contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, então, os protagonistas e toda a proximidade, toda a semelhança narrativa ali. Você pode até questionar um pouquinho o fato do Anthony Doerr pegar quase a estrutura bastante semelhante do Sucesso do Marcus Zusak, mas ainda assim é um livro que ele escreve muito bem, funciona muito bem, a forma poética que ele escreve e narra essa história prende também do início ao fim. Então essa é uma decisão muito difícil, mas um fator vai fazer eu queimar um e salvar o outro. E é o fato de... Eu acho que eu não leria mais 500 páginas de Toda Luz que Não Podemos Ver, e de Pachinko sim eu leria. Então por isso eu vou salvar Pachinko e com muita dor no coração eu vou queimar Toda Luz que Não Podemos Ver. Pro próximo gênero, eu tava um pouquinho a fim de plantar um pouquinho de discórdia, mas eu acho que para quem acompanha o canal também vai ser uma decisão que vocês vão adivinhar logo de cara. E eu acabei fazendo um duelo caseiro da mesma autora, e aqui eu coloquei o gênero de ficção literária. E os dois últimos livros que eu considerei para o gênero de ficção literária foram Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, e, como eu falei, é da mesma autora, Carrie Soto está de volta também da Jenkins Reid. Então, enfim, quem acompanha o canal sabe qual desses dois livros está no meu top 1 leituras do ano, e é Daisy Jones and the Six. Então, gente, decisão fácil de chegar. E aí a gente entra muito no mérito de qual personagem você se identifica mais ao ler a história dela. Porque eu sei que muitas pessoas amaram a Carrie Soto, quanto eu amei a Carrie Soto. Eu adorei a Carrie Soto de verdade. Mas pra mim não chega aos pés do que foi a experiência lendo Daisy Jones and the Six. E o absurdo que é essa história, ler essa história, acompanhar esses personagens e a história deles. E você terminar esse livro querendo que esses personagens existissem de verdade. E que o que, na minha opinião, não chega tão forte assim
lá em Carrie Souto Está de Volta. Então, só por causa disso, e também, claro, muitas vezes por identificação entre personagens, é que eu acabo salvando, sim, a Daisy Jones, e com um pouquinho de dor, assim, de leve no coração, eu vou queimar Carrie Souto Está de Volta. Mas fiquem sabendo que eu adoro os dois livros. Gênero jovem adulto. Os dois últimos livros que eu li do gênero jovem adulto foi Romance Real da Clara Alves e Rádio Silêncio da Alice Oseman. E mais uma vez, quem acompanha o canal sabe qual eu vou escolher aqui, mas eu vou salvar sim, com certeza, a minha segunda melhor leitura desse ano, que é Rádio Silêncio da Alice Oseman, que é aquele livro que vai te dar aquele abraço gostoso, aquele quentinho no coração, aquele livro que você vai amar os personagens. E eu não sentia com um livro jovem adulto há muito tempo que eu senti lendo Rádio Silêncio, para vocês terem a ideia do que é essa experiência. A Alice Oseman, ela já conquistou bastante gente com o Heartstopper, mas quem não conhece também precisa conhecer os livros dessa autora, os livros dessa mulher, porque ela é uma incrivelmente talentosa na hora de narrar esses personagens, de construir esses personagens. E Rádio Silêncio é uma experiência única dentro do gênero de jovem adulto. E Romance Real, apesar de um livro divertido, eu acho que às vezes a protagonista é um pouco chata, e eu não sei, é uma história que eu acho redondinha, bem construída, é divertida, sim, com certeza. E a Clara Alves, ela tá construindo a carreira dela, mas eu acho que perto da experiência que eu tive com o Rádio Silêncio, ainda há essa diferença, a forma com que essa história me toca como leitor. Então por isso eu salvo o Rádio Silêncio e acabo queimando o Romance Real. Pro próximo duelo, o duelo de clássicos, que eu sei que também não é um gênero, mas vale a pena colocar aqui, e eu sei que alguns talvez vão estranhar um dos livros, porque não é o principal gênero dele, o fato dele ser um clássico, mas isso não tira o mérito de que esse livro, ele é um clássico, sim, mundial da literatura, apesar de estar principalmente no gênero de fantasia, mas ele não foi um dos últimos livros de fantasia que eu li. E eu estou falando de A Sociedade do Anel do Tolkien, contra o Morro dos Ventos Uivantes da Charlotte Brontë ou Emily Brontë? Agora eu sempre me confundo, gente. Me desculpem, mas vocês vão ver aí na capa qual é o nome certinho da autora. É um duelo difícil sim, porque eu acabei tendo experiência de leitura semelhante com os dois livros. Vocês sabem bem como eu uso mais como critério, não tanto o gênero, mas sim a experiência que eu tenho com os livros. Tanto é que se, por exemplo, se eu usasse como critério o fato de fantasia ser meu gênero favorito da vida, não seria, sei lá, Daisy Jones and the Six, o livro que estaria no top 1 melhor leitura desse ano. Tanto Daisy Jones quanto O Corpo Desfeito da Jaridia Arraes. Mas, enfim, vocês entenderam no que eu estou falando. E apesar das diferenças, eu tive sim experiências semelhantes tanto com A Sociedade do Anel quanto com O Morro dos Ventos Uivantes. Então esse é de fato um duelo muito, mas muito difícil, e até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu realmente não sei o que escolher. E deixem-me pensar um pouquinho. Olha, gente, é mesmo muito, muito, muito difícil escolher entre um desses dois livros, quando os dois livros são tão diferentes e são clássicos absolutos da literatura mundial. Mas eu vou ficar com A Sociedade do Anel, mas assim, é difícil a decisão, porque eles têm muita diferença entre eles. Então eu não consigo colocar em palavras por que eu escolho um em detrimento do outro, para vocês verem como esse duelo é difícil. Vamos lá, agora falar do gênero de ficção científica, e os dois últimos livros que eu li do gênero foram A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers, e Senciente Nível 5, da Carol Kiovato. E agora, gravando esse gênero aqui, eu percebi que eu não falei exatamente qual foi o último que eu li e o penúltimo. Enfim, já nem importa mais essa altura do vídeo. De qualquer forma, esses foram os dois livros que eu li do gênero. E, gente, eu adoro a Carol Kiovato, adorei demais as duas experiências que eu tive com ela. Ela vai voltar aqui nesse vídeo ainda, daqui a pouco. Mas eu não consigo deixar de escolher A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil para salvar, porque é uma experiência única demais na minha vida como leitor de ficção científica. É um dos meus livros absolutos do gênero, apesar dele não estar lá top 1 de leitura de ficção científica da minha vida, ainda assim foi uma das experiências mais marcantes desse ano, ver o trabalho brilhante que a Becky Chambers faz de construir esses personagens nessa história aqui, porque é um livro não sobre o destino deles, o que eles vão fazer, mas sim um livro sobre a jornada desses personagens, a convivência entre eles,
e toda a diversidade absurda do universo que a Beck Chambers criou aqui. Então, por causa disso, eu vou salvar A Pequena Viagem a um Pequeno Planeta Hostil e queimar com Uma Dorzinha no Coração Sim, Sensente nível 5, que eu acho que é uma leitura que vale demais, é ficção científica nacional. E eu conheço poucos livros do gênero aqui, escritos por autores brasileiros, então depois de Sensente nível 5 eu fiquei com muita vontade de conhecer outros livros de outros autores, porque, gente, a gente tem muitos autores talentosos e a Carol Kiovato, ela está construindo uma bibliografia absurda. E eu tenho certeza que daqui para frente ela vai continuar escrevendo histórias ainda mais incríveis, tanto quanto foram as minhas experiências com tanto Senciente nível 5 quanto com Árvore Inexplicável. Mas ainda assim, eu vou queimar sim Senciente nível 5. Eu tive que dividir sim fantasia em dois subgêneros, baixa fantasia e alta fantasia. E eu vou começar aqui apresentando para vocês a baixa fantasia, na verdade. E com eles eu apresento A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune. Eu não tenho total certeza se esse livro aqui ele se passa no nosso mundo, na Terra, mas eu vou considerar que sim. Eu não lembro se tem alguma informação específica sobre isso, mas enfim, vocês entenderam. E o outro é A Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, os dois últimos livros que eu li desse gênero. E mais uma vez, eu falei do quanto a Carol Kiovato é uma autora que talentosíssima, me surpreendeu muito nas duas histórias que eu li dela. Mas A Casa do Marcerulho é mais uma vez uma experiência incrível no gênero de fantasia, por isso que eu acabo salvando esse livro e queimando a Árvore Inexplicável. Mas é mais uma vez, esse aqui é a dor no coração ainda maior, porque é um livraço de verdade. Ele vai estar sim no meu top 10 de fantasias desse ano, então já estou dando esse spoiler para vocês. E mesmo assim, a gente tem que escolher, né? E acabo escolhendo aqui A Casa no Marcerulho. E os dois últimos livros que eu li de alta fantasia foram Sword of Kaigen, da M.L. Wang, eu acho, e A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor, e duelo difícil também, viu? Apesar do início bastante lento de Sword of Kaigen, eu tive alguma dificuldade de começar a curtir de verdade a história. O livro, a partir dos 50%, sim, é muito tempo para você conseguir entrar de verdade na história, mas ali nos 40% a 50%, ele vira outra coisa, ele vira o ritmo dele, e aí a história flui de uma maneira absurda. E Laini Taylor, com A Musa dos Pesadelos, também faz um trabalho bem legal. Ela abre umas cortinas absurdas para uma possibilidade de integrar um universo de livros e histórias que eu poderia chutar sim que ela está construindo, mas ela como autora ainda não revelou nada. Só que, e aí acabam sendo duas experiências muito semelhantes, incríveis. Eu não lembro as notas que eu dei para cada um desses livros, acho que 4,5 para cada. Eu não sei se eu cheguei a dar 5 estrelas para A Musa dos Pesadelos, mas esse é um duelo difícil, mas eu vou muito por conta aqui do quanto eu gostei dos personagens. E, mais uma vez, quem acompanha o canal sabe o quanto eu tenho muito carinho por Laszlo e Sarai, os dois personagens de A Musa dos Pesadelos, dessa duologia da Laini Taylor. Então, por conta disso, eu vou escolher A Musa dos Pesadelos para salvar e queimar Sword of Kaigen. Mas fiquem sabendo que foram duas experiências muito próximas entre si e poucas coisas eu acabo conseguindo diferenciar, pelo menos em relação à própria experiência que eu tive com os dois livros. E agora o último roubinho aqui para esse vídeo, que é o gênero de literatura nacional. Os dois livros que eu citar aqui não foram os dois últimos livros de literatura nacional que eu li esse ano, mas como eu já citei os outros livros nacionais aqui nesse vídeo, eu acabei trazendo os dois anteriores a esses dois livros nacionais que eu já citei. No caso são O Corpo Desfeito e Avisos. E aí, gente, vocês sabem a resposta óbvia, que é esse duelo. Eu curti sim Avisos, eu não lembro se eu cheguei a falar muito sobre esse livro aqui, que é um livro da Mariana Lucioli, que é um livro divertido e que me surpreendeu demais com a criatividade dela na hora da construção desse universo. Só que a experiência com O Corpo Desfeito é um negócio que transcende, assim, muita coisa que eu li esse ano. Então, em pouco menos de 200 páginas, ou pouco mais de 200 páginas, a Jarid Arraes ela fez um negócio absurdo, e eu já falei para vocês do quanto a escrita da Jarid Arraes é fora de série, é de outro mundo. Então, por conta disso, eu salvo sem pensar duas vezes Corpo Desfeito, porque eu acho que é uma experiência obrigatória de verdade na literatura nacional. Então, é isso.
esses foram os 11 duelos. Eu estou vendo aqui agora, tá dando quase 30 minutos de gravação e eu espero eu conseguir fazer esse vídeo ficar o mais curtinho possível para vocês. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui se vocês já leram esses livros, quais livros vocês salvariam e quais vocês não salvariam. E claro, botem aí também os duelos de vocês nos comentários e eu vou querer saber também como é a escolha de vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então não percam vídeos aqui do Vagando e Divagando, que sempre tem conteúdo novo para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.